Se tu não aparecesse, eu ia, na verdade, eu ia ter que iniciar a gravação de qualquer forma para postar aqui alguma coisa, né? Mas eu já estou aqui compartilhando uma tela só para registrar hoje, 31 de março, nosso encontro de gestão de pessoas, a turma das 20h36. Já estou compartilhando uma tela, Luciano, mas aí depois a gente pode até retomar aí a conversa que estávamos tendo antes do início da gravação. Na verdade, esses assuntos se atravessam. Isso que tu estava trazendo agora, né, antes de iniciar a gravação, do quanto é preciso desenvolver competências de relação interpessoal, competências de comportamentais, né, para ocupar cargos de comando, às vezes muito mais importante do que competências técnicas, que são, sim, importantes, mas se tu não tem habilidade no trato com as pessoas, tu vai ter muita dificuldade de conduzir a equipe, de ter a equipe, como tu disse, né, de ter a equipe na tua mão. Exatamente. Mas, Luciano, depois podemos retomar isso aí. Deixa eu contar essa experiência aqui, que na semana passada acabou que a gente não teve tempo. Achei mais adequado, até em função do tema que tinha ficado para essa semana, uma experiência que a editora Abril, que é a editora da revista Você S.A. Essa revista Você S.A. é uma revista da área de gestão de pessoas. Tá? É uma publicação antiga já, e ela faz a pesquisa aquela das melhores empresas para trabalhar, né? Tem a publicação anual, ela faz junto com a revista Exame Você S.A. Então, eles têm aquela... Tu estava falando agora, né, que trabalha na Coca-Cola e tem orgulho de trabalhar, pensa em se aposentar na Coca-Cola, gosta muito de trabalhar. E tem essa pesquisa que a revista Exame Você S.A. fazem anualmente. Acho que fazem esse ano, esses últimos anos, agora da pandemia, não acompanhei mais. Acho que seguem fazendo. Que é um ranking das melhores empresas para trabalhar. E como é que eles fazem essa pesquisa? É pesquisa diretamente com os colaboradores. Só que eles têm a questão da privacidade é respeitada, ninguém precisa, né? Aquilo não vai se tornar público, então se ele tiver que falar mal da empresa, ele pode ficar completamente à vontade para, né, criticar e tal, e aquelas coisas que ele acha bacana e tal, e a partir de um conjunto de informações, e depois, claro, tem os auditores e tal, que vão lá na empresa para saber se aquilo ali não foi uma construção da empresa com seus colaboradores para publicizar ela, para ganhar mídia, né? Mas, na verdade, lá dentro não é bem assim. Então, os auditores vão lá para ver se as políticas são assim, então, né, confirmar tudo aquilo que apontaram. E é bacana, porque daí eles publicam os resultados, as empresas que são mais desejadas, assim, as empresas, né, que as pessoas adoram trabalhar, e publicam as políticas. Né, publicam o que tem de tão especial nessas empresas para fazer com que elas sejam tão né, inspiradoras e tão desejadas. E a você, assim, a volta e meia faz esses tipos de pesquisas e tal. Essa pesquisa foi essa outra aqui, Candidatos na Busca por uma Colocação Profissional, foi uma pesquisa que eles fizeram há bons anos já, mas aí foi um evento isolado que eles criaram e foi muito interessante, muito curioso. Eles, em São Paulo, escolheram 2 agências de recrutamento e seleção, agências de renome, agências, né, consolidadas já no mercado, agências que faziam, né, contratavam executivos e tal, e fizeram contato com as agências, se apresentando como uma empresa, não a editora Abril nem nada, uma empresa que estava precisando contratar dois profissionais, 2 executivos. E aí passaram para as 2 agências o mesmo cargo, os mesmos cargos, passaram as características, o que eles esperavam, né, o detalhamento do cargo, da função, tal, o que eles queriam dos candidatos, etc. Tal. Olha, nós estamos precisando desses profissionais aqui.
abriu o processo de seleção nessas duas agências. E aí, contratou, a revista contratou 2 atores. Os caras não podiam ser muito conhecidos, né? Senão ia estragar o experimento. Mas eram bons atores, ator de teatro e tal, os caras muito bons, não tão conhecidos. E combinou com eles o seguinte: bom, ó, essas 2 vagas abriram lá. Botamos nessa agência e botamos naquela agência. E assim, ó, vocês vão ser os candidatos. E como as vagas, nós estamos precisando desse perfil aqui, ó, vocês vão ter que agora entrar vão ter que assumir essa posição que vocês vão se candidatar lá, tu tem que chegar com esse currículo aqui, que é exatamente o que a gente está pedindo lá, tu tem que ter uma postura adequada, firmeza, olho no olho, aperto de mão, essas coisas todas comportamentais que a gente sabe que são importantes, mas também vocês, né, tem que informar que tem esse domínio, vocês vão levar esse currículo e tal. Enfim, preparou os caras para eles serem possivelmente aprovados no processo de seleção. Né? Deu todos os caminhos e eles se prepararam para chegar lá e ter um comportamento em que tudo indicava que, pelo menos daquela etapa, claro que depois teriam outras etapas, né? Até porque normalmente quando se contrata uma agência e tal, em algum momento vai ter uma etapa lá na própria empresa que está contratando, vai passar por um filtro pela agência e depois manda para lá para a empresa validar. Para a primeira etapa, pelo menos, eles serem aprovados. Ok. Chegaram lá, né? Se apresentaram, cumprimento, tal, firmeza, segurança, conhecimento, domínio, nas 2 agências. Da mesma forma. Os 2 atores eram um homem e uma mulher. Era um casal. E tinha vaga para os 2. Tudo a mesma coisa, a mesma performance nas 2 agências, com uma diferença, uma pequena, mas fundamental diferença. Na primeira, eles não estavam vestidos adequadamente. Então tem na revista lá a foto como eles estavam. O cara estava assim, ele não estava bem alinhado. Casaco não combinando muito bem com a calça, gravata mal colocada, sapato assim meio mal cuidado. Não estava legal. A moça parecia mais que ia para uma festa à noite do que propriamente para uma entrevista de seleção. Estava meio exagerada as coisas. Numa das agências, eles não estavam muito bem adequados. E na outra foram bacana, foram bem alinhados ao cargo e tal. Mas o comportamento, o currículo, tudo foi igual. Tudo igual. A única coisa era a roupa. E aí é que, né, ficou interessante e curiosa a pesquisa, o resultado da pesquisa. O que aconteceu? Na agência que eles estavam vestidos adequadamente, passaram pela etapa da seleção. Na agência que foram mal vestidos, reprovaram na etapa de seleção. E aí a revista, então, bom, abre um leque assim, de considerações acerca do resultado. Primeiro, são agências, como eu disse, agências já consolidadas, são profissionais, não é um qualquer lá que chegou, entrevistou e o cara não entende nada de processo de seleção, de psicologia, de comportamento humano, nada, não gostou da aparência. Não, é pessoal profissional, pessoal treinado para entrevistar e saber identificar o perfil das pessoas e tal. As 2 agências. Só que uma não contratou e outra contratou. E eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas, com as mesmas competências. Por que uma não contratou? Porque aí eles trazem o efeito halo. O efeito halo, não sei se tu já ouviu falar, é o julgamento que nós atribuímos ao todo a partir de uma característica, a partir de um detalhe, de um aspecto. Eu já sei que tipinho é esse aí. O
cara chega com o cabelo pintado, chega com um piercing, chega com uma tatuagem, chega com não sei o quê. Já sei. Pronto, já temos um rótulo, né? Eu olho lá nos meus conceitos ou pré-conceitos, né? Olhou ali, piercing. Deixa eu ver, tá aqui o rótulo. Pá. Tá. Nós temos os rótulos. Então, por mais que os profissionais de RH que fazem recrutamento e seleção saibam que isso é do humano e que, portanto, eles precisam cuidar, eles ainda assim falham e fazem pré-julgamentos, né? Começa a julgar a pessoa. Imagina, ele não conduziu bem a entrevista, certamente, a partir do momento que o cara entrou na porta e ele... não vai dar, não vai dar. Pronto, já disse que não vai dar, e aí tu já não conduz bem a entrevista, tu já está pensando no outro candidato, já está pensando que até já está perdendo tempo de acelerar o processo de entrevistar outros já, mas tem que estar com os caras que tu já reprovou e tal, e tu comprometeu todo o processo de poder conhecer mais ele. Tu fechou algumas portas e não vai conhecer um baita profissional que tem ali. Por conta, né, desse teu preconceito, desse julgamento. A gente julga, a gente tem esses conceitos preliminares, e que muitas vezes são preconceituosos, todos nós. Nós temos esses conceitos preliminares em fração de até 3 segundos, nós estamos julgando já e criando um conceito para os indivíduos. Tu viu uma pessoa... tá, já entendi. Né? Tu já está com um conceito com relação ao indivíduo. Isso tem muito. E aí, né? Tem muito. E aí, esse foi o ponto assim, que eles exploraram bastante naquela reportagem, naquela entrevista. Puxa vida, sabe-se lá por que daqui a pouco um candidato teve dificuldade de se apresentar melhor. Mas é um baita potencial. Mas talvez por alguma razão ele não pôde estar com a melhor roupa, ou ele, sei lá, por alguma razão, né, se apresentou dessa forma. E a gente comete esses equívocos e perde, de repente, boas relações e bons profissionais, enfim, circunstâncias diversas. E aí eles alertam, bom, 2 aspectos. Dá espaço, não cria conceitos precipitadamente. Vai com calma, abre portas para as pessoas se manifestar, tenta conhecer, né, a pessoa de uma forma mais ampla. Essa a primeira dica que eles dão. Não te precipita. Por mais que venham pensamentos preconceituosos, elimina isso e dá espaço para as pessoas se manifestarem, que tu pode descobrir coisas maravilhosas nas pessoas. Essa é a primeira dica. E a segunda, saiba que em muitas circunstâncias, assim como nós julgamos, nós somos julgados. Então, é uma lição também que se a gente está num processo de seleção, numa reunião importante ou coisa assim, infelizmente, vão sim ficar fazendo julgamentos e tirando algumas conclusões pela aparência, precipitadamente, possivelmente equivocadamente, mas fazem. Portanto, tenhamos cuidado com essas primeiras impressões. A gente tem que ter cuidado em causar boas impressões e tem que ter cuidado para não ficar julgando nas primeiras impressões. Os dois lados. Isso. E nesse ambiente industrial assim, que eu trabalho, isso tem muito. Eu mesmo fui julgado um período por um outro gestor, e eu fiquei sabendo isso anos depois, que hoje ele mora em Portugal, ele já não trabalha mais com a gente, mas a minha gestora, que assumiu depois dele, me falou numa oportunidade que eu nem sabia, mas ele já tinha um pré-julgamento do meu trabalho. Ele achava que eu não realizava o meu trabalho, porque eu trabalhava turno da noite, e ele tinha alguns informantes que já estavam trabalhando à noite, e eu não sei o que passaram para ele, e ele pegou um pré-julgamento de mim. E eu sempre fiz o meu trabalho. Só que ele tinha esses informantes à noite,
E é que não sei o que passavam para ele, e eu sei que ele acreditou, de repente, o Luciano não trabalha, isso, aquilo, ou até mesmo porque quando eu entrei na empresa, com 6 meses de empresa, eu fui escolhido para ir para Itabirito, em 2017, Itabirito é em Belo Horizonte, porque nós íamos começar aqui a trabalhar com retornável. A garrafa retornável a gente não tinha em Porto Alegre antes. A Coca-Cola com a tampinha amarela retornável. Aí a gente foi para Belo Horizonte, lá eles produziam. Então isso gerou uma ciumeira, porque eu fui escolhido no meio de tanto técnico. Nós eram ali na qualidade, era 35 técnicos. E já técnicos com 8 anos, 6 anos, 5 anos. E eu com 6 meses eu fui escolhido para ir para lá. E eu acho que isso aí levantou um alvoroço no setor. Por que da minha escolha? E algumas pessoas levantaram, digamos assim, um falso testemunho de mim. E esse coordenador, ele tinha um pré-julgamento de mim. E eu fiquei sabendo disso. Sim, a partir enfim, do que comentavam, né? Isso, e eu fiquei sabendo isso depois. Então, eu consegui quebrar isso, porque eu sempre trabalhei, e aí essa pessoa que veio com uma outra visão, né? Ela é coordenadora hoje lá de qualidade, e ela quebrou isso. Primeira coisa que ela fez, ela não colocou um rótulo em mim, mesmo sendo ele lançando uma influência, um parecer sobre o meu trabalho. Ela fez um marco zero e eu pude mostrar o meu trabalho para ela, e depois ela me deu 3 promoções, porque ela viu que eu era um bom técnico e trabalhava direitinho. Então ela não me Sim, rotulou. ela não ia construir um conceito ou aceitar um conceito posto a partir de outros. Ela teve que construir um Exatamente. conceito a partir de ti, né? Ela teve que te Exatamente. conhecer. Isso. Então foi muito importante para mim isso aí, porque eu fiquei sabendo depois que eu estava sendo rotulado por esse outro coordenador. E essa semana passada agora, eu fui fazer a ronda na produção, e eu sempre converso com todos os operadores. E eu cheguei, e a gente sempre tem bastante processo seletivo interno dentro da companhia. E eu cheguei para fazer a ronda num setor de abastecimento de tampas. Tem um auxiliar de produção lá. E esse rapaz, ele está no 7º semestre da engenharia, tem curso técnico, está trabalhando como auxiliar lá na Coca-Cola. E eu Isso, e aí ele me comentou, eu perguntei como é que tá armando, Dona, como é que tá armando aí, como é que tá o setor, como é que tá as coisas que são, como é que tá indo aí. Daí ele se abriu comigo. E ele disse assim, Luciano, eu tô meio desanimado. Aí eu me sentei, parei, o que houve? Ele disse, não, cara, eu tô no 7º semestre de engenharia, eu já me inscrevi em várias vagas internas aqui, eu não recebo retorno, eu não recebo uma devolutiva porque eu não sou escolhido, aquilo que nós comentamos semana passada. Eu estou pensando em sair, ele disse para mim, e eu estou estudando, mas as oportunidades, talvez para ti, ele disse para mim, talvez para ti esteja acontecendo as coisas, mas para mim não tá. E aí ele me explicou um pouco, a minha esposa está desempregada, eu ganho, o meu salário aqui é R$2.000, eu pago uma prestação de casa, eu não tenho banheiro, meu banheiro está interditado, eu estou com uma situação bem complicada lá em casa, tenho um filho, isso. Sim. E eu tenho a formação, eu vejo outras pessoas que não têm a formação que eu tenho, subindo por apadrinhamento, alguns apadrinhamentos e tal. E aí eu tomei a iniciativa, eu saí dali e disse, Armando, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar te ajudar. Eu fui no meu coordenador de produção. O cara é o meu mentor, assim. Ele é o meu mentor. Ele é um cara que ele tá me preparando para ser um gestor. Ele tem anos de companhia. Então ele é o meu mentor. E eu expliquei para ele a situação, disse assim, Alisson, eu acho que a gente não deve colocar um rótulo no Armando, no auxiliar lá das tampas. Porque eu já sei que gerou pessoas rotular toda a vaga que ele se inscrevia. Ah, não, quando falava o nome dele, não, isso não dá. Ah, não. Eu acho que a gente não deve colocar um rótulo nele. Eu acho que a gente deve dar uma oportunidade para ele. E aí ele me disse assim, Luciano, tu vai fazer o seguinte,
tu vai lá, tu diz que tu conversou comigo, e às 10 horas eu quero ele aqui, eu, tu e ele, a gente vai conversar com ele. E eu quero que eu vou entrevistar ele e tu vai me acompanhar. E eu consegui marcar essa reunião. Nós chegamos, 10 horas eu fui lá buscar ele, e aí ele disse assim, Armando, né, como é que tá a tua história, o que tu almeja queria, ele começou a entrevistar. Final da história, ele na mesma hora ele ligou pro RH e perguntou, tem a vaga aberta de técnico 1? E a mulher, não tem, então eu gostaria que tu participasse, tô levando um rapaz para participar da entrevista, e a gente conseguiu marcar uma entrevista com o RH para passar ele para técnico 1, tá? É uma diferença de R$1.000 de salário, né? Ele ganha 2.000, técnico 1 é 13.200 o salário. Puxa. E ele ficou bem feliz, aí tem entrevista marcada. E eu também. Só que a gente deixou bem claro para ele, o meu mentor deixou. Eu quero que tu entenda que lá tu vai passar técnico 1 agora, tu vai ser cobrado como técnico, não mais como auxiliar. Claro. E tu estando lá, tu não vai poder, não deu certo, eu vou retornar a ser auxiliar. De lá, se tu não der certo, é desligamento. Então, claro. Eu quero teu empenho lá. Então, eu participei disso. E o que ele falou para mim, Luciano? E bacana que estão gerando uma oportunidade, isso. Jogando claramente, dizendo também, olha, mas a tua parte também tem que ser cumprida, né? Exatamente. E aí, quando nós terminamos aquela reunião ali, a gente entrou na outra sala, outros coordenadores, e aí eu acho que falta um pouco aí a empresa, e aí é o que a empresa está buscando lá hoje em Porto Alegre, é um coordenador diferente, com um olhar diferente em pessoas. Em pessoas, sim. Sabe? E aí os outros falaram assim, mas eu vi tu entrevistando, vai dar oportunidade. Daí eu disse assim, falei, pessoal, não vamos colocar um rótulo nele. Vamos deixar uma porta aberta para ele mostrar o trabalho dele. Aí o pessoal se silenciou assim, sabe? O pessoal se silenciou. E assim, professor, eu estou buscando ser um coordenador diferente. Porque assim, eu quero ser um coordenador justo, que cobra, sim, eu vou correr atrás da eficiência, eu vou correr atrás da produção, mas eu também vou olhar para as pessoas. É isso, claro, o resultado tem que alcançar. O resultado tem que alcançar. Mas quando tu olha para as pessoas, é isso aí. Quando tu olha para as pessoas, quando tu te importa com as pessoas, quando tu dá espaço para as pessoas, quando tu dá oportunidade para as pessoas, tu falou no início, eu não sei se a gente já estava gravando, tu falou no início, eu tenho que ter a equipe na minha mão. As pessoas têm que estar comigo. E é isso que faz a diferença. Quando tu tem uma equipe contigo, bom, as coisas acontecem. E o meu mentor falou comigo, Luciano, quando tu for o coordenador, esse cara é o cara que tu vai sempre poder contar com ele. Para ficar uma meia hora a mais quando tu precisar. Claro. Para suprir. Porque ele vai lembrar que tu brigou por ele quando ninguém mais brigou. Ele falou isso para mim. O cara que tá me instruindo, sabe? Tá? Que ele me acompanha. Sim. Sim. Então, achei bem interessante. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver o que nós temos. Eu tinha separado aqui mais alguns slides. Então, assim, a bases da empregabilidade, a partir dessa experiência, né, da Você S.A., que já faz um bom tempo, já faz vários anos, né? E aí eles descrevem, assim, claro que esse agregar valor, por exemplo, bases da empregabilidade, né? Agregar valor à pessoa que tu está contratando, a pessoa que vai fazer parte da tua equipe, a pessoa que tu está dando oportunidade para crescer e tal, ela tem que agregar valor, e agregar valor depende, sim, de capacidade, de conhecimento, né? Da pessoa dominar, ela tem que mostrar resultado. Mas tem as questões comportamentais também, precisa ser responsável, tem que ter a capacidade de assumir compromissos, ser leal, ser confiável e ter essa coisa do espírito empreendedor, de ter iniciativa, né? Fazer a diferença, ter proatividade. Estas são coisas que fazem a diferença. Competências comportamentais dizem respeito a isso. A atitude, né? A atitude, a proatividade, aquela coisa da inquietação, que é um dos itens ali, um dos últimos itens. Inquietação, né? Tem um livro chamado, do Chris Guillebeau, o autor do livro, chamado O Poder dos Inquietos. Esse livro, ele
trata exatamente disso, assim, ó, de não se conformar, né? No bom sentido, né? Essa coisa da inquietação no sentido de sempre estar pensando em outras possibilidades, em outras alternativas. Tu conseguir colocar na tua equipe o espírito, né, empreendedor e o sentimento de inquietação. Jogo aberto, transparente, confiabilidade, mas as pessoas, sim, né, não fazerem simplesmente o seu cotidiano e aquela coisa repetida, mas estarem pensando em alternativas, buscando o novo. E sempre há o que melhorar. Sempre tem que melhorar. Porque sempre vai surgir uma nova tecnologia, vai surgir uma nova prática. Pô, a empresa trouxe o pessoal da Toyota. Qual é o propósito de trazer o pessoal da Toyota? Né? Para conhecer novas possibilidades, novas alternativas, novas tecnologias, novas práticas. E para mexer com o pessoal daqui, claro que sim. E é isso, e sempre vai ter, né? Então, mas aquilo que a gente falava no início, que tu reforçou, tu até botou um percentual, se não me engano, tu disse, ó, 90% é comportamental, 10% é técnica. 10% é técnica. Bom, isso aí, quando tiver faltando uma técnica, ele vai lá, vai se capacitar, ele vai dar um treinamento e tal. Agora, a competência comportamental, isso é o que mais importa. A gente precisa de pessoas envolvidas, né? Aliás, esse livro, O Poder dos Inquietos, eu ainda pesquisei essa semana e tal, para ver se tinha uma nova edição, e aí me chamou a atenção que lançaram outros, são duas autoras até, duas escritoras, lançaram um outro livro com um título muito parecido, só que é O Poder dos Quietos. Então tem o Poder dos Inquietos, mas são propostas e temas completamente diferentes. O Poder dos Inquietos, ele fala muito nessa questão comportamental mesmo, a inquietude no sentido de buscar melhorias, né? De que, ok, pode estar bom, mas vamos pensar se não pode ficar melhor, mesmo estando bom. Então, essa inquietação, essa permanente inquietação, isso é um comportamento. E aí ele fala de modos que a gente pode ir treinando, né, no nosso comportamento para exatamente desenvolver esse olhar crítico, esse espírito crítico de propositivamente estar buscando alternativas melhores. E, por outro lado, aí essas duas autoras, que me fugiu o nome, escrevem O Poder dos Quietos, e que, de repente, tem a ver com outras características que estão ali no slide, como empatia e saber ouvir. Os mais introvertidos, eles desenvolvem mais essa habilidade do ouvir, do estar atento. Eles não são tão falantes e, às vezes, os falantes eles são até inconvenientes. Então, tu tem que ter a medida certa. Tem momento de falar, mas tem um momento de ouvir, tem um momento de observar, de perceber a dificuldade e tal. Né? Tu, acompanhando a tua equipe, os teus funcionários, tu vai perceber que em determinado momento tem alguém que não está muito legal. Em determinada reunião, alguém que normalmente participa está mais retraído. Enfim, né? Isso é o dia a dia das pessoas, mas se tu tem essa sensibilidade, esse cuidado, bom, tu percebe essas coisas. E aí, vê bem, algumas das conclusões que eles começam a apresentar e que são importantes na empregabilidade e no mercado de trabalho atual. E olha, comportamento. Claro que no processo de seleção a gente tem que ir atrás também da técnica. O cara tem que conhecer minimamente, tem que saber. Algumas coisas são básicas, mas isto aqui vale muito mais. Ver flexibilidade e resiliência hoje em dia, tu tem que estar preparado para o novo a qualquer momento, né? Tu está atuando em determinado setor, em determinada circunstância, em um determinado processo e tal, e daqui a pouco muda tudo. O mundo dá uma capotada e, bom, tem que buscar outra linha, outra área, outro setor, outra atividade. E é isso. Dinamismo, inquietação, mas sensibilidade. Educação, cordialidade, são características que
levam as pessoas adiante. As pessoas avançam, evoluem muito quando desenvolvem, quando treinam essas características. São características muito importantes. Para a liderança, Luciano, sabe? Isto aí é fundamental, né? Tu precisa exercitar estas características, essas competências comportamentais, porque isso faz diferença na tua atuação, em quem está te observando e tu diante dos teus liderados ou da tua equipe, isso gera respeito. Né? Gera respeito. É É, assim que tu ganha equipe. é muito legal, né? Que nem assim, hoje de manhã, eu encontrei no corredor da fábrica o diretor da fábrica. A última instância da companhia. Tem o diretor, e aí são desmembrados em 3 gerentes de qualidade, manutenção e produção, e depois mais os coordenadores de produção. Então eu encontrei o diretor hoje no corredor, e ele me deu um projeto para me cuidar, que é o consumo de água. Desperdício de água nas linhas de produção. E eu já identifiquei várias oportunidades, né? E eu tô montando esse projeto. E aí eu disse para ele que eu quero apresentar para ele. Ele disse, não, que ele vai marcar comigo para que ele quer ver. E eu vou sustentar tudo que eu identifiquei, eu vou sustentar nas ferramentas que a gente trabalha lá hoje, que é checklist, instrução de trabalho, lição de um ponto. Em todas as ferramentas da qualidade, eu vou sustentar esses desvios que eu encontrei para não continuarem ocorrendo, né? Sim. Em treinamento com operação. E eu disse assim, tu imagina, às vezes, uma empresa na Coca-Cola e eu ter um acesso com o diretor, assim, falar frente a frente com ele. E ele é um cara que veio dos Estados Unidos para assumir a planta aqui. Trouxeram ele de lá. Um cara... E ele tem esse hábito de circular pela planta e tal. Ele vai no meio do corredor, ele conversa com o auxiliar, ele conversa com o operador, ele conversa com o técnico. Ele, sabe, ele gosta de ver as coisas. E assim, aplicando na minha equipe, assim, que a gente trabalha na melhoria contínua, hoje ele trouxe a consultoria da Toyota para mostrar, né? Sabe em quantos minutos que sai um Corolla no final de uma linha de produção deles? O carro pronto. 2,7 minutos. Sai um Corolla. Que loucura. Então, se você era a metodologia, como é que eles fazem a gestão, né, deles lá. Sim. E a gente quer melhorar o nosso processo aqui. Então, assim, eu fico pensando, né? Pô, eu trabalhei em empresa que o gerente não sabia nem meu nome, não sabia nem quem eu era. Sim. Sabe? E hoje ali a gente tem essa proximidade, um diretor, um cargo máximo, assim, de Porto Alegre, aqui da unidade de Porto Alegre, né? Tu imagina a visibilidade, eu me sinto honrado, assim, vou ser bem sincero. Claro. Não, e engajado, né? Tu é um cara que tá envolvido, tá engajado com a empresa. Por essas talvez sejam pequenas, mas são muito fortes essas atuações dos gestores, dos líderes, têm um impacto muito grande na equipe. Pô, quando o cara tem uma atitude dessas, né? Ouve as pessoas, independente da posição, tá ali ouvindo, dando ouvidos, pô, tu te sente prestigiado, tu te sente valorizado. Opa. E muda completamente o comportamento, muda o envolvimento. É isso. Então é isso, né? E assim, para concluir, né, esse tema, na próxima semana não tem aula, que é o feriado, e na outra nós já vamos virar a página, vamos adiante nos outros subsistemas, mas eu sempre digo, esse tema que nós trabalhamos nas 2 últimas semanas, é um tema assim, ó, que impacta em toda a sequência do trabalho de gestão de pessoas. Escolher as pessoas adequadamente, corretamente. Tu tem que acertar na escolha das pessoas. Escolheu a pessoa mal, tu vai ter problema ali na frente. Então, investe, né, o que a gente já falou semana passada, investe tempo, todos os esforços possíveis para escolher a pessoa certa.
Se tu tem as pessoas certas, se tu avaliar bem o que está ali, ó, conhecimento dela, as habilidades e comportamento, a atitude dela, como é que são as atitudes, como é que ele é, né? Em termos de comportamento. Se tu avaliar bem isso e conseguir alinhar, né, esses comportamentos e esses conhecimentos aquilo que tu precisa, a vaga, a oportunidade que surgiu, bom, aí sim, a probabilidade dessa pessoa atender a tudo que tu espera, né? Atender ou superar as tuas expectativas, a entregar o que tu precisa e, quem sabe, ela mesma, a crescer na empresa é muito grande. E se tu não acerta, aumenta o teu custo, porque daqui a pouco tu já tá rodando de novo, já tem que abrir vaga de novo, aumenta a tua rotatividade, tem que treinar de novo. Pô, não tem nem dúvida que um processo de recrutamento e seleção, quando é bem feito, ele impacta muito nos custos do médio prazo, porque tu reduz a rotatividade. E rotatividade alta é custo, né? Então é isso. Recrutamento e seleção, saber escolher, né? Tem que fazer assim, ó, os instrumentos de pesquisa, né? A entrevista, ter cuidado. Então, contrata uma empresa, olha o exemplo que a gente, né, viu hoje. Mesmo contratando empresas especializadas, elas também correm risco de cometer esses erros. Então, pensar bem se vale a pena, se vai contratar, conversar bem com eles, explicar bem o que se quer, ter processos também, tem etapas do processo de escolha internamente, mesmo que tu opte por contratar uma agência, essa agência não vai ser ela não vai dar a posição definitiva, ela vai te encaminhar os melhores segundo o olhar dela. E aí tu vai fechar o teu processo aqui para te cercar, né, de elementos e aumentar a tua possibilidade e probabilidade de contratar o melhor profissional possível. Feito isso, bom, aí eu vou ter que desenvolver outras habilidades quando ele já foi escolhido, já foi selecionado, já foi integrado ao time. Agora eu tenho que ter outros cuidados para essa pessoa continuar sendo boa, continuar produzindo cada vez mais, continuar se desenvolvendo, continuar entregando, enfim. Tá? Bom, aí tem outros desafios, mas esse é fundamental, não dá para começar errando. E é isso que a gente conclui, né, nessa primeira parte aí dos nossos subsistemas. E eu terminei com esse slide do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, exatamente para pontuar que quando a gente está escolhendo os profissionais, a gente tem que transitar nessas três questões aí. Eu preciso, sim, avaliar o conhecimento, então eu tenho que ter técnicas de entrevista que vai fazer alguns testes, né? O mínimo que eu preciso do cara ali para... Então, tem que avaliar o conhecimento. O conhecimento é o saber. A habilidade é o saber fazer. E a atitude é o querer saber, né, fazer. Não basta tu saber fazer, mas não fazer. Não ter iniciativa, não ter vontade, não ter... Que aí entra o comportamento que está lá no A da atitude. Né? Conhece, sabe que aquele conhecimento pode ser aplicado de tal forma, ó, tem conhecimento e tem habilidade, e tem vontade. Tem vontade, tem iniciativa, quer fazer e tal. Tá, esse é o cara. Essa é a pessoa que eu preciso. Te cercar de instrumentos, testes, bate-papo, entrevista, avaliação até psicológica, por isso que nós temos psicólogos dentro das empresas também para avaliar essas questões comportamentais, para a gente escolher a pessoa certa. E é isso, meu caro Luciano. Bom que tu tá aí, assim, eu não fiquei falando sozinho. Tu trouxe aí as tuas experiências também, que são bem interessantes para quem assiste depois da aula. Tem uma contribuição bacana tua aí. Sim. É bacana. Não, é muito... Essa cadeira específica, para mim, é uma das... Hoje é a cadeira mais importante. Que legal. Profissionalmente, né? Hoje, Sim.
Até em função das perspectivas que tu tem e do que tu busca, né? É a cadeira mais importante, porque eu tenho aberto a minha forma de pensar e tenho olhado de um outro ângulo para dentro da empresa. Para dentro da empresa, no sentido de onde eu quero chegar e de que forma eu quero chegar lá. Aonde eu quero chegar, eu sei, mas de que forma eu quero chegar lá? Eu quero chegar capacitado, eu quero chegar bem instruído, eu quero chegar com uma experiência, né? Saber como que eu vou desempenhar as minhas atividades. Porque chegar lá, professor, eu vejo algumas pessoas chegando lá e umas nem permanecendo. Porque o mais difícil não é tu chegar, é tu permanecer. Permanecer. É permanecer. Né? Então, para mim, essa cadeira é uma das mais importantes profissionalmente, até agora, do meu curso que eu já fiz, essa cadeira é a mais importante. É a que tem mais contribuído profissionalmente. Muito bem, fico feliz aí de poder estar contribuindo aí no teu desenvolvimento, na tua ascensão profissional. Então é isto. Eu vou encerrando a gravação aqui para depois postar. Vou deixar registrado também nesse final aqui que na próxima semana, então, não temos o encontro, é o feriado, né? Sim. A Ubra vai fazer semana que vem feriado na quinta e na sexta-feira, na Semana Santa. E aí voltamos, então, no dia, deixa eu ver, hoje é 31 de março, então nós vamos voltar 8, 15, 14 de março. Dia 14 de março, aí nós vamos seguir já com os próximos subsistemas, a gente já vai falar sobre aplicar, vamos falar sobre plano de carreira, sobre cargos e salários, né? Formas de recompensa e tal, que são as próximas etapas. Né? Tá bom, professor. Certo? Feito, um abraço. Um abraço, bom final de semana, até a outra semana. Até mais, tchau. Tchau.